Olá, meus queridos, estamos mais uma vez juntos aqui para estudar os livros poéticos da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos começar a estudar aquele dentre os livros poéticos que para mim é o mais lindo, mais profundo e mais complexo. Mas fique tranquilo que nós vamos facilitar tudo para o seu entendimento. Eu estou falando do livro de Jó. Nós vamos gastar mais de uma aula para decifrar o mistério, o segredo desse livro tão importante da Bíblia. Eu até recomendo que você depois tire um tempo para ler todo o livro de Jó. Ele tem muita poesia, e agora que você já sabe a estrutura da poesia, como é que funciona, os paralelismos, você vai poder perceber isso no livro. Aliás, é curioso que o livro de Jó, ele começa e termina com prosa, mas o miolo dele é poesia, uma grande poesia. Eles sempre falam em termos poéticos. Mas note, o fato de Jó ter os seus discursos em forma poética não é da mesma maneira que Shakespeare, ao escrever Hamlet, também colocava de maneira poética os discursos, significando algo fantasioso. Não é esse o sentido. Se está em forma poética, é porque aquele miolo é algo que precisa ser aprendido, é algo que precisa ser memorizado. Então vamos lá. Quando você estuda o livro de Jó, ele já começa com um texto assim bem forte. Eu vou ler Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Uma das palavras hebraicas que aparecem aqui para descrever o caráter de Jó é a palavra tam. Tam, em hebraico, significa alguém que é perfeito em tudo, sabe? Que é bom em tudo. É quase uma palavra hiperbólica. É como se fosse aquele sujeito que você fala assim, olha, ele é gente boa, viu? Ele é bom pai, ele é bom funcionário, ele é bom chefe, ele é bom amigo, ele é bom nos esportes, ele é bom religioso, ele é bom membro da igreja. Ou seja, é legal ficar do lado desse camarada. É bom tê-lo como amigo. Jó era desse jeito, um homem íntegro, um homem que você olhava para ele e não via nenhum nódulo no seu caráter, tá certo? Só que a continuidade da sua história vai dizer que Jó sofrerá tremendamente nas mãos do diabo, sendo, de certa forma, abandonado por Deus. Tanto é que a sua história virou emblema de muitas pessoas que estão sofrendo quando dizem, poxa, eu estou passando pela biografia de Jó, eu estou me sentindo um Jó. Lembra até aquela música? Escravos de Jó jogavam caxangá. Pois é, o Jó era alguém que realmente representava o sofrimento no mundo. Fala-se tanto da paciência de Jó? Pois é, vamos saber um pouco mais sobre isso a partir da aula de hoje. Mas já que Jó lida com o sofrimento humano, que tal nós começarmos justamente por essa problemática? Por que existe o sofrimento? De acordo com David Hume, que era um cético, o mal seria um argumento para negar a existência de Deus. Então ele dizia de maneira irônica, quer Deus impedir o mal, mas não pode, então é impotente. Pode, mas não quer, então é malévolo. Quer e pode, então de onde vem o mal? Percebeu? Esse é chamado de o trilema de Epicuro, porque é atribuído ao filósofo Epicuro, mas esse trilema foi repetido por vários outros autores, inclusive David Hume, que é o pai do iluminismo inglês. O trilema é justamente esse. Deus é todo-poderoso, correto? O mal existe. Se o mal existe, então qual seria a terceira conclusão? Que Deus poderia impedir o mal e não impediu? Se Deus poderia impedir o mal e não o fez, então Deus é malévolo, porque ele poderia fazer alguma coisa e não fez nada. Ou letra B, Deus não pode impedir a existência do mal. Então, em que sentido ele seria todo-poderoso? É esta a dinâmica que muitos descrentes colocam em relação à existência do mal, tentando equacioná-la à existência de um Deus todo-poderoso. Leibniz, que foi um brilhante intelectual do século XVII, ele chegou a criar uma palavra, a palavra teodiceia, que seria uma forma de justificar racionalmente a existência e a justiça de Deus
em meio a um mundo de pecado. Leibniz, que era brilhante não apenas em teologia, mas também em filosofia, matemática, letras, ele falou muito sobre a hipotenusa. E, com base na hipotenusa, ele chegou à conclusão de que estamos no melhor de todos os mundos possíveis. E Leibniz continuava dizendo: não há maneira de criar esse quadrado sem, ao mesmo tempo, criar a imperfeição da hipotenusa. Lembrando, como eu falei, que a palavra hipotenusa, que vem do grego hipotenusa, significa contrário a. Perceba o desenho que está na sua tela. O quadrado é perfeito, mas ele é desenhado a partir de dois triângulos imperfeitos, onde o lado mais longo acaba causando a sua imperfeição. Porém, a imperfeição dos dois triângulos, a hipotenusa, forma um quadrado perfeito. Foi com base nesse conceito da matemática que Leibniz também acreditou que Deus teve que fazer um mundo perfeito a partir da existência de imperfeições. Sendo assim, ele concluiu que este mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis. O grande problema com a ideia de Leibniz é que ele, de certa forma, atribui ao próprio Deus a causa, a responsabilidade pela origem do mal. Porém, a teologia do livro de Jó vai nos mostrar que isso não é verdade. O mal existe, mas não por vontade divina. E então, de onde vem o mal? Como explicar isso? Como o livro de Jó pode me ajudar a entender esse dilema? Vamos lá. Para Aristóteles, todos os homens desejam naturalmente saber. Muitos, contudo, se perdem nessa tarefa ao longo da vida, talvez por desconhecerem um caminho. O livro de Jó mostra exatamente o caminho, o processo que me ajuda a entender por que um Deus de amor todo-poderoso permite a existência do mal. Vamos conhecer a história de Jó. Eu vou resumi-la para você através de algumas ilustrações, mas isto não dispensa a leitura completa do livro, tá bem? Vamos lá. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel, um homem honesto, trabalhador, que tinha muitos filhos e grandes propriedades. Era um homem, enfim, rico, bem-sucedido. Ele tinha o seu gado, os empregados gostavam de trabalhar para ele, os seus filhos tinham orgulho do tipo de pai que ele havia sido, e ele sempre oferecia sacrifícios a Deus, demonstrando a sua fidelidade em termos religiosos. Porém, a história de Jó é quebrada com um movimento estranho. Certo dia em que os filhos de Deus compareceram no céu diante do Altíssimo, Satanás também se colocou entre eles. Deus então questiona Satanás: de onde você veio? Por que você está aqui? Satanás responde que veio de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, ninguém o impedia de ser o representante do planeta. Então Deus disse: há alguém que resiste a você. Você já viu meu servo Jó? Porém, Satanás inicia um diálogo com Deus onde ele reclama: Jó serve a ti, ó Deus, porque tu o compras com bênçãos e riqueza. Agora, tira tudo da vida de Jó, eu quero ver se ele vai continuar fiel ao Senhor. Então Deus permite que o diabo comece a agir na vida de Jó. Primeiro, ele provoca uma tragédia na qual Jó perde de uma só vez os seus bens, as suas propriedades e a sua família. Em extrema angústia, conforme demonstrada por um homem da cultura do Oriente Médio, Jó chora a Deus, rasga suas vestes e se senta sobre um monte de cinzas e cacos de argila. Depois, ele mesmo é afligido com doenças, a sua pele fica repleta de feridas. Ele precisa usar os cacos de argila para coçar as feridas de seu próprio corpo. Da fama e da glória para a periferia e o lixão. Jó está angustiado, doente, sem amigos, sem dinheiro, sem filhos, todos morreram. A sua esposa, que sobrevivera à catástrofe, também aparece até ele, dizendo-lhe que amaldiçoasse a Deus e morresse de uma só vez. Jó continua triste, em silêncio. 3 amigos vêm então para consolá-lo. Eles passam com ele alguns dias sem dizer nada, apenas respeitando seu luto.
Até que, de repente, começa-se um processo de diálogo entre Jó e os 3 amigos que vieram para consolá-lo. Jó sempre questiona o seu sofrimento e os amigos tentam, de certa forma, defender a justiça de Deus. O argumento principal deles é que Jó teria algum pecado que justificaria tamanhos castigos em sua vida. Jó, por sua vez, se defende dizendo que ele nada fez de ruim. Como poderia Deus, então, afligi-lo tanto? Os amigos continuam insistindo que Jó confessasse qual seria a sua culpa, que era uma atitude de arrogância e orgulho da sua parte, não admitir falta nenhuma. Jó não compreende o que lhe acontece. E o debate prossegue, até que, por fim, surge Eliú, uma personagem que até então não aparecera na trama. Ele era mais jovem do que os demais e, por isso, esperou o seu momento de falar. Eliú também fala, porém de uma maneira diferente. Ele repreende os seus amigos por colocarem os seus próprios conceitos nos lábios de Deus e por julgarem a Jó de acordo com seu próprio código de valores. Finalmente, o próprio Deus aparece diante de Jó. Aparece na forma de um redemoinho e convida Jó a contemplar todas as coisas que Deus havia feito. Numa segunda feita, o Senhor ainda leva Jó para uma outra viagem, onde ele percebe 2 paquidermes, 2 monstros, o Behemoth e o Leviatã, um monstro do mar e um monstro da terra. Deus em pessoa luta com esses monstros e Jó contempla a batalha. Finalmente, depois de tudo isso, o Senhor restaura a saúde e a prosperidade de Jó e lhe dá novos filhos. E a história termina com Jó feliz, tendo novamente tudo aquilo que ele havia perdido no início do livro, tendo, aliás, de maneira multiplicada. A história, em resumo, é essa, mas ela levanta ainda algumas problemáticas. A primeira delas seria a respeito do diálogo de Deus com Satanás. Lendo assim o livro, numa passada rápida, temos a impressão de que Deus estava fazendo uma aposta com o diabo e Jó era apenas um joguete nas mãos de Deus e de Satanás. Esta leitura até me faz lembrar uma comédia chamada Trocando as Bolas, onde 2 milionários resolveram apostar como a circunstância poderia tornar um CEO um bandido e um homem da periferia um grande empresário. Eles então começam a literalmente brincar com a vida de 2 homens. Um seria o CEO de uma empresa, um homem próspero, e eles fazem esse homem perder tudo. O outro seria um homeless, um homem da sarjeta, que eles acabam dando para ele muitas condições para que ele cresça na vida. Tudo era artificial. E no final, esta antiga comédia mostra que a aposta dos 2 milionários era de apenas $1. Seria Deus, então, um ser de humor e gosto duvidosos? Um ser que brinca com o sentimento das pessoas apenas para ganhar uma aposta do diabo? Jó será fiel. Não, Jó não será fiel. Jó atende ao Senhor porque o Senhor o cobre de bênçãos. Não, ele me atende porque me ama. Será que Deus se rebaixaria tanto a ponto de jogar xadrez com o diabo, tendo a humanidade como objeto da disputa? Vamos discutir um pouco sobre isso na próxima aula. Mas para terminar o nosso encontro hoje, eu ainda quero aumentar um pouco a discussão a esse respeito. Será que realmente foi justo o que aconteceu com Jó? Será que realmente a resposta que Deus deu satisfaz? Porque se você ler o livro, no momento da trama, quando você espera a explicação de Deus sobre tudo o que aconteceu, o que o Altíssimo faz é uma série de perguntas a Jó. Ou seja, no momento em que esperamos uma explicação, recebemos um questionário. E o fato de Deus ter dado tudo de volta a Jó não significa que Jó recuperara a vida dos filhos que faleceram. Até que ponto esse livro pode realmente trazer uma resposta para o problema do sofrimento? Eu quero concluir lendo para vocês um poema de Leandro Gomes de Barros, que foi citado certa vez por Ariano Suassuna,
mas que realmente é muito impactante em relação a essa temática do porquê do sofrimento. Eu quero citar esse poema para você. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Forte, não é? Vamos continuar esse assunto na próxima aula, porque quem sabe, mais do que apenas um aprendizado acadêmico do livro de Jó, você poderá encontrar a resposta para a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. Então fique ligado na nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!